Queria convidar o Saulo que venha aqui e você pode, inclusive, mandar o link para algum amigo seu. Estamos transmitindo ao vivo, já estamos com 23 pessoas nos acompanhando agora. E eu quero dizer que, para nós, Saulo, é uma alegria ter você com a gente. O Saulo é membro da Igreja Batista do Bacaxeri e, como já foi anunciado, ele vai desenvolver esse tema, sexualidade, infância e família. Nós estamos finalizando, o mês da família. Durante o mês de maio, nós pensamos muito sobre família, pregamos muito sobre isso, ouvimos os áudios, acompanhamos os devocionais, e o Saulo fez um esforço para nos atender no finalzinho da campanha. Então, para nós é uma alegria muito grande. Nós já recebemos aqui a Juliana Ferroni, no domingo de manhã, e eu falei, vamos ouvir agora, numa perspectiva de um homem, a abordagem desse tema tão importante para o nosso momento. E eu queria que você ficasse bem à vontade, que Deus te abençoe grandemente. Uma alegria ter você com a gente. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. As crianças. Sim. Cadê as crianças vão sair lá, né? Ok. Bom, meu nome é Saulo Navarro, congrego na Igreja Batista do Bacaxeri, com o pastor Roberto Silvado. E que bom estar aqui com vocês, em um sábado de chuva, Que Deus esteja nos abençoando pelo esforço de estarmos aqui. E o assunto considerem de grande relevância: sexualidade, infância e família. Vou falar um pouco desse trabalho que eu tenho feito nas igrejas, através do Ministério Fonte de Jacó. O que é o Fonte de Jacó? Inicialmente, eu comecei colocando a minha história na internet. Isso há 18 anos atrás. Eu estive envolvido com a prática homossexual durante 12 anos. E quando eu consegui deixar esta prática, eu coloquei minha história na internet. Vou falar um pouco aqui para vocês dessa construção. O que me levou a assumir a identidade, sou homossexual. Mas do mais importante, o que me levou a sair dessa identidade. E quando eu coloquei minha história na internet, para surpresa minha, outras pessoas, homens, mulheres, vinham buscar ajuda, porque se identificaram com a minha dor. E eu pensei, o que está acontecendo? Há 18 anos atrás, auge do movimento LGBT, hoje é LGBT+, antes era GLS, gays, lésbicas e simpatizantes. O que está acontecendo? Por quê? Disse que é bom estar homossexual, bissexual, transexual, seja o que você quiser ser, mas paralelo a isso, tem pessoas querendo sair, buscando ajuda. Aí eu percebi que preciso fazer alguma coisa em prol dessas pessoas que querem ajuda para deixar o comportamento homossexual. E, para surpresa minha, as mães começaram a vir pedir ajuda, por conta dos filhos e filhas que estavam se declarando homossexuais. Alguns pais vieram buscar ajuda, poucos pais vieram buscar ajuda, porque eu entendo que é difícil para o pai ter um filho que está homossexual. A família precisa de ajuda, precisa ser ouvida, precisa ser trabalhada também. Aí o que acontece? Inicialmente eu comecei com o assunto homossexualidade. Porém, no final das palestras, o que aconteceu? Eu percebi que o leque era maior. E eu comecei a trabalhar alguns outros temas. Está pequeno para ler ali, mas eu vou falar alguns deles. Porque no final das palestras, quem vinha pedir ajuda não era só a pessoa que estava em sofrimento psíquico por conta da sua homossexualidade. Eram pais e mães, eram homens viciados em pornografia, mulheres viciadas em pornografia, compulsão sexual. E eu pensei, o que está acontecendo dentro da igreja?
O que está acontecendo com o homem dentro da igreja, com a mulher, o que está acontecendo com as famílias dentro da igreja? Será que os movimentos lá fora estão tocando nas famílias que estão dentro das igrejas com relação à sexualidade humana, com relação aos desvios da sexualidade? Eu percebi que sim, porque o que eu tenho feito é dentro das igrejas. Uma das palestras, Homem, o mundo clama por sua voz. Vícios sexuais, pornografia, geração tolerância ou massa de manobra, homossexualidade masculina, feminina, alguns temas. E trago para vocês um curso que está sendo iniciado amanhã na Primeira Igreja Batista de Curitiba, chamado A Moldura de Deus para a Família. Consideramos que trabalhar com a família é um tema de grande relevância dentro das igrejas, porque ainda é o lugar onde se fala a verdade para a família. As inscrições já estão esgotadas, fiquei sabendo hoje, porém estaríamos divulgando o próximo curso, provavelmente para o ano que vem, que esse curso vai até o final do ano. E não posso deixar de falar para você de um movimento que está sendo lançado a nível de Brasil. Eu participo desse movimento, temos algumas outras pessoas envolvidas, Miriam Frois, Deus Avelar, Rosângela Justino. Estamos trabalhando neste movimento junto com outras pessoas que estão interessadas em trazer o direito de buscar ajuda. Como assim trazer o direito de buscar ajuda? Esse movimento MGB, Minoria das Minorias, pelo direito de deixar e permanecer. Deixar o quê? Pelo direito de deixar a prática homossexual e permanecer fora da prática homossexual. Por que isso? Porque era um movimento a nível Brasil, chamado MGB, para buscar os direitos de uma minoria. Porque nós sabemos que lá no Supremo Tribunal Federal, lá em Brasília, está para ser aprovada a criminalização da homofobia. Nós precisamos, como igreja, estarmos atentos ao que há por trás da criminalização da homofobia. Ninguém quer bater e matar o homossexual ou o LGBT. Nenhum crente quer fazer isso, eu entendo. Porém, nós sabemos que o que há por trás de criminalizar a homofobia estar um calar a boca da igreja, um calar a boca dos ministérios que ajudam pessoas que não querem estar homossexuais, bissexuais, transexuais. A partir do momento que a criminalização da homofobia for aprovada, nós teremos que ter cuidado para ajudar aquele que está em sofrimento psíquico por conta da sua sexualidade, que ele não está dando conta. Essas pessoas merecem ser ouvidas. O Conselho Federal de Psicologia está proibindo os psicólogos de oferecer ajuda para as pessoas que estão em sofrimento por conta da sua homossexualidade. Essas pessoas estão sendo deixadas no vácuo. É como você dar uma arma na mão delas e dizer: atira na tua cabeça, se mata. Por quê? Se os psicólogos não podem ajudar, se a igreja não pode ajudar, quem irá ajudar? É muito sério, é muito grave o que está acontecendo lá em Brasília. E nós, como igreja, precisamos estar atentos e antenados para o que está acontecendo lá. Nós devemos saber de política. Não tem como fugir. Porque agora diz respeito à sua família, diz respeito à tua casa. Temos um grupo de apoio a pais e mães, que acontece na Primeira Igreja Batista de Curitiba. Este grupo foi criado por conta da necessidade de ouvir os pais e mães que estão sofrendo dentro da igreja. Porque tem filha dizendo que é homem, tem filha dizendo que vai tirar os seios, porque vai tomar hormônios masculinos, porque quer ser homem, porque se sente homem, filho de crente. E esses pais estão sofrendo calados dentro das igrejas, e eles precisam e merecem atenção. E este grupo já está aí, é real. Para quem tiver interesse em saber mais, eu deixo até o meu celular, Pastor Ilquias, 41 Curitiba, 999213382.
É um local seguro para os pais vomitarem a sua dor. Então, este movimento MGB está sendo lançado a nível de Brasil para poder trazer ajuda e apoio àquele que sofre. Qual é o seu olhar, igreja? Qual é o seu olhar para o homossexual masculino, o homossexual feminino, o transexual, aquele que retirou o pênis numa cirurgia e agora tem uma vagina? Qual é o seu olhar? Nós estamos aqui estivemos agora há pouco louvando, adorando a Deus. Mas qual é o seu olhar para aquele travesti que passa pela porta e senta no banco lá no fundo? Ou aquela criança de 5 anos que diz para os pais, aquela menina que diz, mamãe, eu sou menino. Ou aquele menino de 8 anos que fala para os pais, eu sou menina. Essa família precisa de ajuda. Mas nós, como igreja, precisamos sair da alienação e começar a perceber o que está acontecendo ao nosso redor, por conta de uma sexualidade desgovernada, por conta de um movimento ideológico e político que está nos atacando e nos desestruturando. Então pense, qual é o seu olhar? Eu vou pedir para passar um vídeo que é o Delight. Prestem atenção nesse vídeo e vamos conversar sobre ele. Ele tem som. Se não passar, eu conto. É uma realidade que está dentro das igrejas, tá? Querem que apague a luz para verem melhor? Ah, ok. Obrigado. Let the light come through
E aí, igreja, o que nós temos a dizer sobre isso, né? É uma realidade que está dentro das igrejas, vocês sabiam? Vamos falar um pouco desse vídeo. Um menino, provavelmente com seus 8 anos, se vestindo de menina, mostrando para os pais que ele se sente menina e quer ser tratado como menina. E ele demonstra também o sofrimento dele para os pais. Os pais não sabem o que fazer. Será que tem alguém orientando esses pais que poderiam dizer para eles que é possível prevenir a homossexualidade? Ou que aquele menino tem um transtorno de identidade? Um transtorno que está levando este menino a uma confusão na sua sexualidade e que isso pode ser trabalhado? Os terapeutas sérios, cristãos, sabem que é possível se trabalhar uma questão dessas, que não precisa pegar esse menino e bloquear a puberdade dele, injetando depois hormônios femininos nele para que ele esteja pronto para uma cirurgia de mudança de sexo. Por um lado, uma mãe dominadora, protetiva, domina aquele filho, não deixa o pai tocar, o pai confuso, não sabendo o que fazer. E no final das contas, o que aconteceu? Aquele homem que precisa estar bem posicionado no seu papel de homem, bem posicionado quanto à sua masculinidade, o que ele faz? Ele cede aos desejos de uma criança, se veste de mulher, coloca um vestido e diz para o filho, seja menina. Porém, este homem precisa também de ajuda. Qual é o referencial de homem que nós estamos tendo na sociedade dentro das igrejas? Será que é um homem que não dá conta de ser homem, um homem que não dá conta de ser pai, que não dá conta de ser marido? Que homem é esse que nós temos dentro das igrejas? Será que a mulher também não se perdeu no seu papel? Então nós precisamos pensar o que está acontecendo dentro das igrejas. E por um lado temos uma escola que, é assim, né, pastor? Deixa eu ver, vira do outro lado. Aí. Uma escola que está politicamente e ideologicamente manipulando as crianças desde a escola, desde o ventre. E nós temos o quê? Dentro das escolas sendo propagado todo tipo de sexualidade vale a pena, ideologia de gênero vale a pena, seja o que você quiser ser. O ser humano está se perdendo, já se perdeu. Aí você vê na capa de uma revista, vamos falar sobre ele? Aí eu pergunto, como assim vamos falar sobre ele? Como assim você pega uma criança e coloca na capa de uma revista chamada Nova Escola e vamos falar sobre ele? Esse menino está sendo exposto. Será que as pessoas que fizeram isso foram processadas? Eu duvido. Porque eu não estou falando para vocês que existe uma manipulação política e ideológica no mundo. Não é no Brasil, é no mundo, é mundial. Para que se desconstrua o homem e a mulher desde o ventre. Aí nós vemos isso na capa de uma revista. O que é a sexualidade? Espera aí, está tudo bagunçado? Nós estamos confusos no que nós estamos vendo pelas ruas de Curitiba. Menina beijando menina, menino beijando menino nas ruas, nas esquinas, nas escolas, nas praças, dentro dos ônibus. Mas o que é a sexualidade, né? Vocês sabiam que tem uma questão da construção da sexualidade, vou falar bem rápido, que é só para a gente tocar no básico. Os pais parece que têm dificuldades de tocar na questão de sexualidade com os filhos, parece que é um tabu. Talvez por conta de que os próprios pais tenham vivido na sua história. Não se fala sobre sexualidade. Entendam que sexualidade é diferente de sexo. Falar de sexualidade na infância não é falar de sexo. Por quê? Até os 12 anos, até a adolescência, é sexualidade.
é como eu me sinto, como eu vejo o outro, como eu me comporto na sociedade, como eu me percebo. Até os 12 anos deveria ser assim. Por que até os 12 anos? Porque na adolescência existe um acontecido no corpo humano que ele leva ao quê? A erotização da sexualidade, e acontece na adolescência. O cérebro manda informação para os testículos e para os ovários, e aí acontece a erotização da sexualidade, mas até os 12 anos não se fala em sexo. Será que está sendo assim na sociedade em que nós vivemos hoje, que se espera passar todas as fases da infância para chegar até a adolescência de uma forma saudável? Será? Então entendam que na infância até a adolescência, sexualidade é uma coisa, sexo é outra. Como que as crianças entendem a sexualidade? Falando bem rápido para vocês. O bebê, quando ele está nas fraldas, ele ainda está fazendo o quê? Mamando no seio, na mamadeira. Ele sente prazer. Um prazer do mamar. Um prazer de saciar sua fome. Mas não é um prazer sexual. Depois, quando ele sai das fraldas, começa o quê? A perceber o corpo. Começa a ver que tem algo ali que não via antes. Tem um pênis, tem uma vagina. Isso faz parte da sexualidade. As crianças começam a ter a percepção do corpo. Olha, tem algo aqui que eu não conhecia. E depois tem aquela fase que os pais muitas vezes não sabem o que fazer, se calam, que está lá o priminho com a priminha tomando banho na piscina, e eis que o priminho vê que a prima não tem um pênis. Aí ele pensa, o que ela fez de tão ruim que ela perdeu o pênis dela? E a menina pensa, o que eu fiz para perder o meu pênis? É uma fase de descoberta, não é sexo. É uma fase saudável da construção da sexualidade humana. Então nós temos que entender aquilo que é saudável, que está dentro do padrão, e aquilo que está fora. Mas aí fica a pergunta, será que isso está acontecendo? Será que na sua vida foi assim? Ou será que quando um adulto descobriu que aquela criança estava olhando, aquela menina estava olhando para o pênis do priminho, do irmãozinho, talvez disseram para ela, tira a mão daí, isso aí é sujo, não olhe, não toque. Será que foi gerado um trauma, um abuso? Será que foi gerado um susto? Então nós temos que entender o que está acontecendo, aquilo que deveria ser o saudável e aquilo que não. Vamos falar de prevenção? Eu vou usar agora a minha história como pano de fundo, para poder mostrar para vocês como que se constrói um homossexual. Mas eu vou falar da minha história, eu vou falar para vocês de trauma e abuso. Mas tem uma geração que não é trauma nem abuso, é massa de manobra. Vocês estão vendo ali bola, carrinho, bonecas. Eu gostava das bonecas. Eu gostava de brincar com as meninas, brincar de casinha e de me vestir de menina. Sabe aquele vídeo que vocês viram no início? Eu me identifiquei com aquele vídeo, por quê? Era assim que eu me sentia. Talvez se eu fosse um menino hoje, tivesse a minha infância hoje, em 2019, eu fosse diagnosticado como um menino transgênero. Quem sabe? Mas a minha infância, eu nasci em 1968. O que nós estamos vivendo hoje? 50 anos depois. Então é isso aí. Eu gostava de brincar de bonecas, me vestir de menina, brincar de casinha, mas por quê? Por que um menino que tem pênis, lógico, gosta das coisas de menina? Como que era minha infância? Eu buscava por aceitação com os meninos da minha idade. Mas ficar buscando essa aceitação estava me desgastando, porque me gerava frustração, me gerava sofrimento.
E eu tentava fazer parte do grupo de meninos da minha idade. Mas eu recebi rótulos. Talvez você tenha recebido rótulos na sua vida. E talvez esses rótulos estejam te impedindo de caminhar, mesmo como cristão. Que tipo de rótulo, Saulo? Um exemplo. Eu fui vestido lá em Belo Horizonte, tá? Que eu sou mineiro, sou natural de Minas Gerais, nasci em Contagem, Minas Gerais. Eu fui vestido para ir num parque perto de casa com meus primos. Fui vestido pela minha mãe, pelas minhas tias e pela minha avó. Eu vou repetir. Eu fui vestido pelas minhas tias, pela minha avó, pela minha mãe. Onde estava a referência masculina? O que aconteceu com ela? Onde estava o pai? Na ausência do pai, onde estava um outro homem saudável para ser referência para aquele menino que não se sentia confortável como menino? E quando eu olhei no espelho, eu não gostei do que eu vi no espelho, porque eu vi uma menina no espelho. E fui para um parque, ali perto de onde eu morava. Chegando lá, se fez à minha volta um círculo de meninos dos meus iguais e começaram a lançar palavras. Viado, bicha, menininha. Viado, bicha, menininha. Eu não sabia o que era viado. Eu não sabia o que era bicha. Mas eu sabia que pelo tom de voz deles, eles estavam me ofendendo. Fugi dali. Não contei para ninguém. Engoli. Trauma. Uma tia, eu estava com 7 anos de idade, me vestiu de menina. Por que será que uma tia veste o sobrinho de menina? O que ela viu? E quando ela me vestiu de menina, eu gostei, porque eu estou falando para vocês que era o que eu gostava de fazer. Colocou uma saia comprida, um lenço nos cabelos, passou batom nos meus lábios. Mas as pessoas que passavam na rua davam gargalhadas daquele menino vestido de menina. Eu corri, me escondi atrás de um monte de pedras, engoli. Trauma, abuso, rótulos. Que tipo de rótulos você recebeu? O nome desse ministério que eu tenho coordenado é Fonte de Jacó, local de encontros e ressignificação de vidas. Por que Fonte de Jacó? Porque foi na Fonte de Jacó que uma mulher que tinha 5 maridos, e o atual nem era dela, ela teve encontro com Jesus, que falou para ela: você teve 5 maridos, o atual não é teu. Nós poderíamos chamar essa mulher de tudo quanto é nome, jogar tudo quanto é rótulo em cima dela. Mas Jesus, numa conversa, ressignificou a vida daquela mulher, deu a oportunidade a ela de ressignificar a história dela, a sexualidade dela. Será que nós não podemos ser, pastor Ilquias, uma fonte de Jacó para travesti, homossexual, transexual que vem buscar ajuda dentro das igrejas? Será que nós não podemos ser? Nós temos que parar com o show dentro das igrejas. Nós temos que prestar atenção àquele que passa pela porta. Que aqui pode ser o último lugar que essa pessoa está vindo para encontrar ajuda. Eu encontrei ajuda na igreja. Numa igreja batista, Igreja Batista Querigma, pastor Ismael Esperandio. Me receberam muito bem. Mas e as meninas? Eu falei, eu gostava de estar com as meninas. Por quê? Eu tinha dificuldades de estar com os meninos por conta do meu temperamento, tímido, introvertido, não sabia lidar com os meninos, ouvia palavras que alguns falam que é palavras de maldição. Corri para as meninas que me receberam muito bem. Vocês já perceberam que o homossexual masculino tem facilidade de ter amizade com mulheres? É isso aí. É o grupo que está seguro. Não vou correr risco aqui. E fiquei lá com as meninas. Por quê? Fui aceito, me identifiquei, porto seguro. Então, por isso que eu falo, que tipo de rótulos você recebeu até aqui? O que tem te impedido de caminhar? E eu preciso dizer para vocês que a figura do pai, ela é de grande relevância dentro da sua família. Na ausência desse pai,
um outro homem que possa ser essa estrutura, ser este pilar. O que vem na sua mente quando você se lembra do seu pai? Quando eu assisti a abertura dessa novela, eu estava sentado no colo do meu pai. Ele gostava de ficar sem camisas. E eu brincava com os cabelos do peito dele. E quando eu vi a abertura dessa novela, o que veio na minha mente como criança de 7 anos de idade, é assim que eu me sinto. Eu estava sentado no colo do meu pai, brincando com os cabelos do peito dele, mas havia um grande abismo entre eu e ele. Vocês percebem como é importante o vínculo entre pai e filha, entre pai e filho, entre mãe e filhos? Eu carreguei um buraco dentro de mim. Fui matar a minha fome com a homossexualidade. Igreja, precisamos rever os papéis. Aí eu tenho falado que eu fui uma criança marcada pela fome. Fome de aceitação, de proteção, de afirmação, que só meu pai poderia saciar. Mas meu pai não tinha como me dar aquilo que ele não recebeu. E eu carreguei o buraco dentro de mim. Por conta dos rótulos, por conta das palavras, dos abusos. E eu tenho falado, pais, estou falando para os homens, se você tem uma criança dentro de casa, abrace essa criança, ame essa criança, verbalize para essa criança que você a ama. Se tem uma menina, afirme a feminilidade desta menina. Se você tem um menino, estimule a masculinidade desse menino. Se você não fizer isso, talvez um pedófilo faça. Ou talvez, quem sabe, um homossexual assumido que pega esse menino. Na adolescência, talvez, confuso, sem saber quem é, com um buraco dentro do peito. Como eu falei, eu fui para a homossexualidade, mas e aqueles que foram para as drogas, outro alcoolismo, outro tipo de busca para matar a sua fome? Que tipo de atalho eles pegaram? Então, pais, estejam em alerta. É sair da zona de conforto. Desculpe, é isso aí. Eu sou pai de 2 meninas. Eu até brinco com Deus. Eu tive tanto medo de mulher, por conta das palavras que eu ouvi, que me trouxeram inseguranças quanto à minha masculinidade, que eu penso assim, Deus, você me deu 3 mulheres, né? Minha esposa e mais 2 meninas. Mas eu tinha muito medo, mas é outra palestra. É por conta de trauma e abuso. E um abuso que eu sofri de uma mulher, que trouxe confusão também. Eu vou acertar isso aqui, tá, pastor Ilquias? Assim, né? O outro lado? Oh, meu Deus do céu. Vamos ver. Não está indo. É para lá ou para cá? Foi? Ah, foi demais agora. Agora, deixe-me dizer uma coisa para vocês. Eu falei que eu entrei na prática homossexual por conta de traumas e abusos. Mas isso que nós estamos vendo hoje aí fora na sociedade, será que tudo é trauma e abuso? Adolescentes e jovens confusos quanto à sexualidade, dizendo que são bissexuais, homossexuais, transexuais, que são aquilo que nem eles sabem o que é. Será que tudo é trauma e abuso? Será que não existe uma geração que está sendo manipulada, massa de manobra? Uma geração que talvez esteja com fome dentro das igrejas e está comendo tudo que estão dando para ela? Uma menina de 15 anos me procurou. Sentou na minha frente e falou assim para mim: olha aqui, Saulo, eu estou aqui porque a minha mãe me obrigou para conversar com você. Mas eu quero dizer que eu li a sua história na internet. E eu vi que a sua história é de trauma e abuso, mas a minha não é. 15 anos. Aquela menina da escola, eu a amo. Nós vamos nos casar, nós vamos adotar uma criança ou fazer inseminação artificial e vamos ser uma família. Eu falei, peraí, como assim? Isso faz uns 10 anos atrás. Que geração é essa? Que não tem trauma, que não tem abuso,
mas que está me confrontando, dizendo que gosta, que vai ser uma família com aquela menina da escola. Aí eu fui pesquisar, fui ler. Me deparei com a ideologia de gênero, há muitos anos atrás. Está estourando agora, mas isso aí já é coisa antiga, tá? E entendi que aquela garota de 15 anos que estava na minha frente falando que era lésbica e que estava amando a amiga da escola e ia casar e ter uma família com ela, foi o quê? Massa de manobra. Ela leu todo o material do movimento LGBT da Bahia. Sabia tudo na ponta da língua. Geração tolerância ou geração massa de manobra. Nós temos que entender, igreja, que tem uma geração que não é expulsar demônios só, não. Uma geração que não é só tratar trauma e abuso, não. É uma geração que está prisioneira na mente. O que a Bíblia nos diz? O que o nosso Deus nos diz? Transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento. E essa nova realidade social que vocês já estão cansados de saber? Homem com homem, mulher com mulher. Quando eu estava homossexual, antes de sair dessa prática, eu morava 5 anos com um rapaz. E nós estávamos conversando que poderíamos, qual de nossas amigas lésbicas nós iríamos inseminar ou ter relação sexual com ela para termos um filho. Eu estou fora dessa prática faz 18 anos. Mas já 18 anos atrás, eu já estava pensando assim. Hoje já é realidade. A homossexualidade já ganhou espaço, já ganhou terreno. O que a igreja vai fazer com os filhos dos homossexuais? Estamos preparados para receber dentro da igreja, de uma célula, aquela família que são 2 homens, que nós sabemos que não é uma família, mas que traz a sua verdade dizendo que é uma família. O que nós vamos fazer com essas crianças, filhos de homossexuais? E a realidade antropológica, os transgêneros, aquele homem que se sente mulher e tira o pênis numa cirurgia, aquela mulher que se sente homem e arranca os seios fora, arranca tudo que lembra que aquele corpo é de mulher. E os filhos dos transexuais, o que nós vamos fazer? Como assim? Sim. Os novos tipos de família já estão aí. Já foi terreno conquistado, gente. Já ganhou espaço. Nessa foto aqui à esquerda de vocês, é o primeiro homem grávido, que a mídia está lançando como o primeiro homem grávido, mas é uma mulher que engravidou por inseminação artificial, mas vive com outra mulher e tiveram 2 crianças. O que nós vamos fazer com os filhos dos transexuais? E à direita de vocês temos um menino de cabelo comprido loiro e uma mãe de cabelo curto. Por quê? Está sendo visto como a primeira família transgênero. Eu não estou inventando, é isso aí. Essas pessoas estão vindo para a igreja, tá? São pessoas que, em algum determinado momento, estão confusas, com fome, não sabem quem são. A homossexualidade, a transexualidade não matou a fome. E eles lembram. Há uma possibilidade, eu vou para a igreja. E as crianças que estão na mira do revólver? As crianças que os pais estão criando o menino como menina, que estão criando menina como menino. E essas crianças, gente, que a ideologia de gênero está matando. Aí você liga a televisão e vê lá um programa, Rede Globo, fantástico, que mostra como é lindo esse menino que gosta de se vestir de menina, ignorando o sofrimento desse menino, dizendo que uma cirurgia de mudança de sexo vai ser a resposta para aquele menino.
que esse menino não tenha possibilidade de receber ajuda terapêutica, de alguém que fale, esse menino tem um transtorno de identidade, vamos trabalhar a família, vamos ver o que está em volta desse menino, para acertar aquilo que for preciso. Então, nós temos aí um doutor chamado John Money, vou resumir porque é muito assunto e o tempo está correndo. Esse doutor, o que aconteceu? Um casal que estava no Canadá, tiveram gêmeos, 2 meninos, bebês. E durante uma cirurgia no pênis desses meninos, deu errado a cirurgia de um deles, que necrosou o pênis desse bebê, desse menino. E os pais estavam em casa com uma bomba na mão. Um menino que estava com o pênis necrosado por conta de uma falha que houve na cirurgia. Viram esse doutor John Money na televisão nos Estados Unidos falando, dando uma entrevista, onde ele falava: é possível criar um menino como menina e ele não vai saber que foi menino em tempo algum. E esses pais ouviram e foram atrás dele, contar a história. Temos aqui um bebê com o pênis, parte dele machucado, necrosado. O que fazemos com ele? Ele propôs para os pais: vamos tirar o que restou do pênis, vamos fazer uma cirurgia, colocar uma vagina ali, e nunca contem para ele que ele foi menino. E os pais aceitaram. Fizeram a cirurgia e criaram aquele menino como menina. Mas chegou numa fase deste menino que ele começou a se comportar como menino e rejeitar as roupas de menina. E os pais perceberam: epa, não está dando certo. E esse menino cresceu, o irmão dele cresceu, não deram conta. Por quê? A mãe contou para ele: você nasceu menino, mas essa sua vagina aí foi uma cirurgia que aconteceu. Ele não deu conta. Ele tentou viver, ele tentou caminhar pela vida, se suicidou. O irmão dele se suicidou. Essa mãe, se vocês quiserem ouvir essa história, está no YouTube, coloca lá Dr. John Money. Essa mãe estava arrebentada no último vídeo que eu vi dela. Essa família foi destruída por conta do quê? Da loucura de um ser humano, que tentou provar que aquele menino que nasceu com pênis talvez não se comporte como menino. Mas nós temos que nos lembrar, gente, que o movimento homossexual já está há décadas tentando se infiltrar nas famílias do Brasil. Desde 1998 tem um livro escrito por Júlio Severo, um jornalista. Até onde eu sei está fora do país, pela perseguição que ele sofreu. Mas neste livro, o movimento homossexual, ele já falava tudo há 20 anos atrás do que viveríamos hoje no Brasil. Tudo está lá. Se você olhar, vamos ver, um dos objetivos do movimento é levar as crianças e adolescentes a aceitarem a ideia de que a homossexualidade é uma opção de vida saudável. Há 20 anos atrás, onde nós estávamos? Uma amiga minha estava numa audiência pública aqui em Curitiba, onde estava lá parte do movimento LGBT. E o pessoal que é a favor da vida, da família, estava lá também. E o líder do movimento LGBT falou para ela: onde vocês estavam? Enquanto nós estávamos aqui, há 10 anos atrás, lutando pelos nossos direitos, onde vocês estavam, igreja? Há 20 anos atrás. Deixa eu falar um pouco de uma construção. Deixa eu falar um pouco da ideologia de gênero, da construção dela, é apenas uma parte. Porque nós precisamos entender por que estamos do jeito que estamos hoje. Nós temos que entender de onde vem isso, para onde nós estamos indo. A esperança. Karl Marx. Não é só a questão econômica que Karl Marx se preocupou. Ele se preocupou com a família, sabe por quê? Para ele, dentro da família existe poder. Dentro da família existe autoridade. Um homem tem autoridade sobre uma mulher e sobre os filhos.
E essa autoridade que esse homem tem gera desigualdade. E essa desigualdade precisa ser extinta. Por quê? Porque existe autoridade dentro da família. Vamos destruir a família. A família é fonte de desigualdade por conta disso. Então, para ele, era destruir a família para trazer igualdade entre o ser humano. Então, o que acontece? Vamos mais para frente. Kate Millett, quem que é essa mulher? Uma feminista radical que entendeu a história de Karl Marx com relação à desigualdade, que dentro da família tem desigualdade, que aquele homem precisa ser destituído do papel dele, para que ele não dê conta de ser homem. Ela entendeu isso. E ela entendeu que a revolução que traria igualdade entre as pessoas seria uma revolução sexual. Veio de uma feminista radical. E ela escreveu um manifesto. Mas a ideia dela, ela pegou de Karl Marx. Vamos fazer uma revolução que vai trazer igualdade entre as pessoas. E vai ser uma revolução sexual. Mas aí veio outra feminista, Shulamit Firestone. O que essa mulher fala? Que nós precisamos tirar a mulher dessa tirania, de ser obrigada a engravidar, de ser obrigada a casar com um homem e ser mãe. Isso é muito tirano para a mulher. Esta mulher escreveu um livro, tá, gente? Eu não estou inventando aqui, não. Vamos libertar as mulheres de sua biologia. Vamos ameaçar a família. Essa mulher precisa ser livre. Livre dessa obrigação de ter filhos. Como é que estamos hoje, gente? E ela foi mais além. E se as distinções culturais entre homens e mulheres e entre adultos e crianças forem destruídas, nós não precisaremos mais da repressão sexual. O que ela pensava? Que dentro da família e libertando as mulheres, essa repressão sexual seria extinta. Aí o que acontece? Liberdade. Ela está propondo uma liberdade, mas ela foi mais além. As crianças e as mulheres podem usar a sua sexualidade como quiserem. Como assim? Uma criança usar a sua sexualidade como quiser. Até parece que as crianças têm condições emocionais de dizer para um adulto como elas querem se comportar. Até parece que as crianças podem dizer aos pais: papai, aquele menino, né? Eu quero ser menina. Ou, vamos lá, e se essa criança, e se essa menina escolhesse a mãe para ter uma relação sexual? Essa ativista lésbica, esta feminista radical, está dizendo isso, que esta menina pode ter relação sexual com a mãe. Acabaria com o tabu. Vocês entendem? O ser humano é capaz de qualquer coisa. Eu tenho descoberto, gente, que trabalhar com a sexualidade humana, o ser humano é capaz de tudo. Até de arrebentar uma criança. Até de arrebentar um bebê. Nós temos visto isso aí na mídia. O ser humano é capaz de tudo. E ela está propondo isso. Se aquele menino que está sentado no colo do pai, aquele menino de 5 anos, fizer um movimento que esse pai ache e considere que é um movimento sexual, esse pai pode ter relação sexual com seu filho. É o que ela está propondo nesse livro. Pedofilia. Abuso sexual infantil. Aí Herbert Marcuse, livro, querem ler o livro? Está lá, Eros e Civilização. Mas só leia se você tiver interesse em se aprofundar nisso que eu estou falando aqui. O que ele propõe? Formulou a estratégia atual de erotização de crianças e adolescentes como meio para a destruição da família monogâmica patriarcal. Propõe que as crianças e adolescentes sejam estimulados a todas as práticas sexuais possíveis, até sexo com cadáveres, com animais. Que as crianças. Então eu estou falando, nós estamos colhendo hoje uma geração que foi corrompida e roubada lá na infância.
Por isso nós estamos vivendo hoje o que estamos vivendo. Houve uma construção. Aí um cara escreve um livro propondo isso, que as crianças e adolescentes possam ter todas as práticas sexuais possíveis. Vocês lembram a capa de um disco da Xuxa, o pessoal que é da minha época aí, que era Carnaval dos Baixinhos? Nessa capa do disco, era aqueles LP de vinil, tinha lá um menino e uma menina, e a menina com um fio dental, mostrando ali as nádegas dessa menina, Carnaval dos Baixinhos, no DVD, que vendeu um monte aí para as crianças. Isso é abuso, é crime. Será que alguém nessa época fez alguma coisa? É crime, da cadeia. Aí tem o Michel Foucault, não sei se tem psicólogo aqui, mas o que ele propôs? Que se é pela superestrutura que a autoridade acontece e a família está nessa superestrutura, vamos então trazer essa revolução pelo jogo de palavras. Não é por conta de armas e derramamento de sangue, é pela força das palavras. Esse Michel Foucault propôs isso, mas espera aí. O que é essa força das palavras? Um exemplo. Isso está acontecendo há décadas, tá, gente? Começou com o quê? Espera aí, quando se falava de família, era família. Você já entendia homem casado com mulher, com filhos. Mas espera aí, quando vem a força das palavras para mudar a tua mente, para mudar aquilo que você tem como tradição e acredita, um exemplo. De repente veio família tradicional. Família tradicional abre o leque para todos os tipos de família. Aí veio, vamos falar de casamento, né? Casamento, depois veio união estável entre um homem e uma mulher. A sociedade aceitou. Aí veio união estável entre pessoas do mesmo sexo. Assustou de início, mas a sociedade aceitou. Casamento homossexual, pegou. Vocês entendem que é pela força das palavras bonitas que nós somos convencidos que uma mentira é verdade? É isso que esses pensadores estão propondo. Sociólogos, psicólogos estão propondo isso. Uma construção. No ano de, se eu não me engano, 1984, eu vi essa propaganda na TV, que tem, acho que ela tem poucos segundos. Poucos segundos. Se você pega uma geração de adolescentes confusa, que não sabe quem é, e ela vê esse bombardeio que hoje a mídia tem feito na cabeça desses adolescentes, ganhou. Eu vou pedir para passar essa propaganda, que é do Ministério da Saúde. Tem poucos segundos. E eu ouvi isso aqui. Prestem atenção. É ele. Oi, eu preciso falar. Ele não quer falar com você. Mas eu preciso falar com ele. Não volta mais aqui, não. Ele não vai falar com você. E aí, pai? Ele foi embora? Filho, você vai encontrar um rapaz que te mereça. Usar camisinha é tão importante quanto respeitar as diferenças. Então, peraí. Se eu estou falando para vocês que pela força das palavras que o crente vai ser pego, que a sociedade vai ser pega, é isso aí. Quando eu ouvi essa propaganda em 1984, se eu não me engano, eu pensei, como assim vai encontrar um rapaz que te mereça? Eu confuso quanto à minha sexualidade, quanto à minha identidade, vejo uma propaganda na televisão do Ministério da Saúde que me diz, você vai encontrar um rapaz que te mereça. Eu falei, opa, como assim? Fiquei com a pulga atrás da orelha. Aí, na minha juventude, me deparo com um movimento homossexual, que me recebeu muito bem. Pronto, fui pego. Me identifiquei.
Eu chamo isso de o estímulo nosso de cada dia. Revolução cultural é pela força das palavras. O que nós estamos vivendo hoje, de desconstrução do indivíduo, de desconstrução da família, do homem e da mulher, faz parte desse estímulo. Uma mentira contada 1000 vezes se torna uma verdade. Quem falava essa frase? Era um promotor de Hitler. Aquele que dizimou muita gente. Por conta do quê? Falava mentira, falava mentiras, te convencia que é verdade. Essa manipulação, gente, está sendo feita na mente. É o estímulo nosso de cada dia. Aí vocês lembram disso aqui? Vamos ver quem lembra. Misture, ouse, divirta-se e repita. Quem lembra de onde que é? Que propaganda é essa? Não lembram? C&A? Bombou na televisão, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Ideologia de gênero sendo passada através de uma propaganda de uma grande loja de roupas que mostrava jovens correndo nus por um local onde tinham roupas de homem e de mulher penduradas em varais, em árvores, e cada um pegava aquela roupa que lhe convinha. Ideologia de gênero. Para o quê? Atacar o indivíduo e assim atacar a família. Isto aqui, vocês sabem de onde é, gente? Para quem tem pai e mãe, é um alerta, tá? Porque eu estava em casa e minha filha veio cantando uma música. Essa música aqui, ó, a minha filha estava cantando. Na época, acho que ela estava com 6 anos de idade, hoje ela está com 9. E se a gente combinar de brincar de outra maneira, trocar tudo de lugar e mudar a brincadeira? Eu agora era você, você agora era ele agora era ela agora vira eu, então está combinado. Tudo trocado, tudo mudado, então tá combinado. Vocês sabem de onde que é isso? Não. Quando eu ouvi minha filha cantando esta música, sabendo que é ideologia de gênero, eu falei, eu vou pesquisar. Eu vou pedir para passar o vídeo Quintal da Cultura. Ele é bem rápido também. Mas prestem atenção, a minha filha estava sendo roubada dentro de casa. De brincar de outra maneira, trocar tudo de lugar e mudar a brincadeira. Eu agora era você, você agora era ele agora era ela agora vira eu. Então tá combinado, então tá tudo trocado, então tá tudo mudado, então tá combinado. Tá combinado coisa nenhuma. Tirei essa TV Cultura do meu canal. Rede Globo lá em casa, dificilmente a gente assista. Netflix, tomem cuidado, tá? Pai, mãe, família, tomem cuidado com aquilo que a tua criança tem visto dentro de casa. Então tá tudo mudado, tudo trocado, é ideologia de gênero. O que é ideologia de gênero, gente? É aquela ideologia que esvazia o ser humano. Que diz que o ser humano vai ser o que ele quiser. E a minha filha estava sendo roubada dentro de casa. Filha de crente. E é uma luta criar filhos hoje. As igrejas que têm educação, educando filhos à maneira de Deus, que tenha também um bom material para falar de sexualidade para os pais entenderem como prevenir uma sexualidade desgovernada nos filhos. Então, educando filhos à maneira de Deus, tem que ter o tema sexualidade na infância. Não tem como fugir. Os pais precisam ser preparados, a igreja pode ajudar. Não é responsabilidade da igreja, não, é da família, é nossa. Mas a igreja tem instrumentos para ajudar. Então vamos ficar atentos. E algo estranho no currículo escolar. Se você não tem o costume de folhear os livros do teu filho, comece a olhar tudo. Há uns anos atrás, a minha filha estuda numa escola com princípios cristãos, e num livro dela eu peguei um tema,
um título escrito, tudo junto e misturado. Eu pensei, peraí, tudo junto e misturado é ideologia de gênero. Fui lá conversar com a diretora, o que é isso aqui? Como que vocês vão passar esse conteúdo para a minha filha? E me explicaram, calma, pai. Aqui nós vamos passar de uma maneira que não vai confundir a criança. Ufa! Mas nós temos que vasculhar. Gente, isso aqui é muito sério, tá? Se entra na Constituição, olha lá, se entra na Constituição essa questão da ideologia de gênero, será considerado abuso ensinar para uma criança que ela deve se comportar com o seu sexo biológico. Imagina só, uma família com uma menina sendo processada porque está criando a menina como menina. É o direito dos pais sendo roubado. Mas nós estamos dormindo no ponto, porque isso aí já está rodando, tá? Tem gente batalhando por isso lá em Brasília, lá no Congresso Nacional. O movimento LGBT está lá. E eu estou tentando fazer algo lá também. E que Deus me conceda instrumentos para conseguir estar lá também, lutando pelas famílias do Brasil, de alguma forma. É muito sério. Ok. Essa foto aqui, talvez vocês já conheçam, lá do museu no Rio Grande do Sul. Causou um grande barulho no Brasil inteiro, lembra? Um homem nu sendo tocado por uma menina, a mãe deixando, todo mundo dando risada, sendo dito que é o quê? Arte, é abuso, é crime, é abertura para a porta da pedofilia, embaixo do nosso nariz. Estourou no Brasil inteiro. Mas por que esse aqui não estourou no Brasil inteiro? Museu do Olho, Oscar Niemeyer, aqui em Curitiba. Vocês souberam que nós tivemos uma exposição aqui também? Arte sendo usada para poder propagar confusão sexual nas crianças, adolescentes e nas famílias. Eu estive lá. Eu fui lá ver. Na bilheteria, eu perguntei, há restrição para crianças entrarem nessa exposição? Olharam um para o outro? Não. Entramos na exposição. Eram 3 salas nesse museu aqui, a exposição. Na primeira sala, a coisa... Você ficava meio vermelho com o que você estava vendo, mas não te agredia tanto. Você via assim desenhos de corpos nus. Você via ali um homem nu deitado ao lado de um animal. Sexo com animais. Zoofilia. E eu percebi que as famílias estavam ali. Eu percebi que as crianças estavam ali. Dentro desse museu, sendo expostos à ideologia de gênero. Quando você chegava na segunda sala, a coisa dava uma esquentada. Porque havia o desenho de um pênis nu, de um pênis à mostra, uma foto grande, onde eu percebi que quando a família passava ali, ficava mais vermelha, de vergonha, de estar levando os filhos para ver aquela foto. E outras mais, mulheres com a vagina exposta. Mas sabe o que eu achei mais, o que me incomodou mais nisso aí? É a reação dos pais. Esses pais deveriam ter saído dessa exposição com seus filhos, com a sua família, e eles continuaram. E a terceira sala pegava fogo. Uma foto enorme de 2 gêmeos nus, onde o pênis de um estava totalmente à mostra. E o que eu percebi ali? Vou dar o exemplo de uma das famílias. Um pai e uma mãe com uma adolescente. Quando eles entraram nesta sala, a terceira sala e última sala, se deparavam com aquela foto de 2 gêmeos nus, um com pênis totalmente à mostra. A filha desse casal ficou muito constrangida, virou o rosto para não ver, estava do lado dos pais. A mãe fingiu que tudo bem, ela fingiu, mas ela não deu conta. O pai
mexeu no sapato, fingindo que estava tudo bem. Aquela família foi constrangida ao se deparar com aquela foto de um rapaz nu. Mas eles foram até a última sala, até a última. E nós perguntamos para as pessoas lá fora: você passou por essa exposição? Ah, passei. Como foi? Angustiante. Mas não fizeram nada. Não sabiam que poderiam processar essa exposição. Não sabiam que podiam chamar a polícia. Por quê? Estavam expondo crianças a cenas de nudez que a criança não tem idade para isso. Ah, mas os pais estão levando. A culpa é dos pais. Gente, aconteceu embaixo do nosso nariz. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Isso já vem acontecendo, essa questão de destruir a família, já vem acontecendo há muito tempo atrás. Mas em 1934, houve uma experiência, a experiência sueca. O que um casal chamado Gunnar e Myrdal, o que eles fizeram? Qual é a ideia deles? Eles estavam bolando a ideologia de gênero sem saber. E ela foi implantada na Suíça. Eles proporam o seguinte: as crianças pesavam muito no orçamento dos pais. As crianças eram um problema. Os pais não têm condições financeiras de educar. Aí essa Alva Myrdal fez o quê? Como a educação infantil poderia diminuir os laços afetivos? Olha aí. Como que a educação poderia diminuir os laços afetivos entre pais e filhos? Se tivesse creche 24 horas... Ai, ai, ai. Eu acho que as crianças estariam nas creches 24 horas. A ideia desse casal era a seguinte: quebrar o vínculo entre pais e filhos. Por quê? É mais fácil manipular. Você vai construir uma geração que pensa aquilo que você quiser que ela pensa. Eles propuseram construir um grande prédio. E em volta desse prédio, casas, lares, onde as famílias morariam. E aqueles que tivessem filhos pequenos, até 2 anos, levariam para esse prédio central. E esses pais teriam o direito de uma vez por dia ver os filhos. E de preferência que esses filhos não soubessem nem o cheiro da comida da mãe. Quebrando o vínculo. O que nós estamos vivendo hoje, igreja? Como é que está o vínculo dos pais com as crianças, com os filhos? A igreja está vivendo um colapso. Por quê? O pastor agora tem que ser malabarista. Porque a família com questões de homossexualidade, de bissexualidade, de transexualidade, de homem que não dá conta do seu papel, de mulher que já perdeu o seu papel. As igrejas estão tendo que dar conta de um caos. Por quê? Pessoas pensaram isso, destruir a família. E essa mulher que foi empoderada, que nas grandes empresas, nas grandes corporações, foi dado a ela aquele sentido, aquela falsa sensação de poder, de empoderamento, uma palavra bonita, né? Empoderamento da mulher. Eu trabalhei numa multinacional que o alvo deles era esse: mais de 50% dos cargos de liderança serem mulheres. Que lindo! Não. Que triste. Por quê? São mulheres que estavam se divorciando dos seus maridos. São mulheres que não estavam querendo ser mães, porque a carreira estava sendo o alvo, o foco de tudo. A carreira vinha em primeiro lugar. E nessa multinacional que eu trabalhei, é isso aí. As mulheres não queriam ser mães. Elas até casavam com um homem. Mas ai desse homem, se ele falasse alguma coisa para mim. Ai desse homem se me mandasse alguma coisa. Só que essa mulher empoderada, essa super mulher que o movimento feminista construiu, está sendo rasgada no meio. Essa mulher não está dando conta de ser mãe, de ser esposa, de ser dona do lar, de ser ela que leva dinheiro para dentro de casa.
Essa mulher foi arrebentada, gente, ela não dá conta mais. Aí o que o movimento feminista tem de resposta para essa mulher que está destruída, destituída do seu papel, que não dá conta? Não diz nada. Desculpa, que se dane essa mulher. Essa mulher põe a cabeça no travesseiro e chora. Muitas vezes ela está com seus 50 anos, não casou, não constituiu uma família, e é recebida numa igreja talvez, e o pastor tem que dar conta dessa mulher. Vai muito mais além. Quando falamos de homossexualidade, não tem como falar de família. Quando falamos de família, não tem como falar da ideologia de gênero. Não tem como falar dos papéis do homem e da mulher, não tem como. Eu estou cansado, gente, de apagar incêndio dentro das igrejas, sabia? Eu estou cansado de receber aquele jovem, aquela geração que está destruída por dentro porque não está dando conta da sua homossexualidade mais. É apagar incêndio. As igrejas estão apagando incêndio. Eu prefiro trabalhar com a prevenção. Por isso que, educando filhos à maneira de Deus, pode ser trabalhado a prevenção. Nós precisamos dar instrumentos para os pais, para as famílias trabalharem com a prevenção e lidarem com o que está vindo hoje, para cima da família. Aí esta mulher aqui, ó, coitada dela, quem é que vai dar conta? Nós temos que saber as leis que regem a família, a infância e a educação. Nós temos que saber, ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, nós temos que saber. É lei, não pode, é crime. Nós temos que saber que no Código Penal, o artigo 234, diz que é crime uma criança ser exposta à pornografia. É crime uma criança ser exposta a conteúdo que não é para a idade dela. Eu estive no Extra Alto da 15, todos devem conhecer. E eu estava na fila das cestinhas. Eu, minha esposa e minhas 2 filhas. E eis que eu olho para trás e minha filha, com 9 anos hoje, estava assim, ó, olhando para uma revista, na altura dela. Uma revista que mostrava uma artista nua, abraçada com o seu psicólogo ou psiquiatra nu, uma capa de uma revista com 2 adultos pelados, nus, na altura de uma criança. Vocês sabiam que isso é crime? Que nós podemos processar este supermercado por esse talvez descuido? Nós temos que saber que a Constituição brasileira, no seu artigo 226, 229, diz: família é base da sociedade. Os pais têm direito de criar e educar seus filhos. Eu peguei aquela revista e perguntei para a moça lá do microfone: eu quero falar com o gerente. A minha esposa: não, Saulo, não, Saulo, não. Eu falei: eu vou. O gerente não estava, que pena. Falei só com a moça que estava com o walkie-talkie. Você sabia que essa revista aqui não pode ficar na altura das crianças? É crime. Ela engoliu em seco. Mandei vários e-mails para o Extra. Nenhum deles foi respondido. Mais uma vez, a minha filha sendo roubada na mente dela. A ciência hoje prova que uma criança, quando ela é exposta à pornografia, o corpo dela produz hormônios sexuais antes do tempo. O Brasil está erotizando as crianças. O Brasil tem pessoas que querem instalar a pedofilia como algo normal. Se o homossexual tem seu direito de sentir atração pelo mesmo sexo, por que que eu, adulto, homem, não posso ter o meu direito garantido por sentir atração por um menino? É uma briga lá em Brasília. Gente, isso aí está estourando dentro das nossas famílias. É muito grave.
Nós temos que saber isso aqui de cor e salteado, para nos protegermos. Geração massa de manobra, os idiotas úteis. Quem são eles? Eu tenho dito nas igrejas, para os ministérios de adolescentes, pré-adolescentes e jovens: ei, peraí! Para você que se acha livre, que bate no peito e diz que faz o que quer, cuidado, você está mais preso do que possa imaginar. Eu tenho visto dentro das nossas igrejas jovens confusos quanto à sua sexualidade, que parecem zumbis, comem tudo que vê pela frente, os pais não dão conta. Uma hora é isso, outra hora é aquilo. Os pais não estão dando conta. Não é mais só o chiclete que mastiga e fica preso no cabelo. Agora é a questão da sexualidade. E deixa eu falar uma coisa. Até mesmo os homossexuais, que lutam pelos seus direitos em favor da ideologia de gênero, até mesmo os transexuais, que estão levantando a bandeira da ideologia de gênero, estão sendo enganados. Por quê? A ideologia de gênero diz: não existe homem e não existe mulher. Se não existe homem e não existe mulher, não existe homossexual. Massa de manobra. Tudo que está acontecendo hoje faz parte de uma questão política e ideológica. A ONU, Organização das Nações Unidas, tem seu prato aí, tem a sua fatia de responsabilidade. O MEC, Ministério da Educação e Cultura, tem a sua parte. Mas nós podemos nos proteger. Nós temos que saber as leis para nos protegermos e proteger as nossas famílias também. Aí, essa geração de zumbis, eu fiz parte dela. De certa forma, eu fui massa de manobra. Eu fui idiota útil. Por quê? Eu peguei a minha dor, eu peguei os meus traumas e acreditei na mentira que me contaram. Ei, você é homossexual. E me assumi identidade de sou homossexual. Eu acreditei na mentira. A mentira está sendo muito bem contada. A mentira está sendo muito bem contada. O lugar comum. Sabe o que é o lugar comum? É algo muito grave também, tá? Dentro das igrejas pastoril-quias. O lugar comum é onde todo mundo está. É onde o jovem quer estar. Por quê? É mais fácil. Todo mundo está lá. Seja na balada, seja nas questões da sexualidade. Posso beijar o mesmo sexo quando eu quiser. Eu posso ser isso ou aquilo quando eu quiser. É o lugar comum. Tudo pode. É mais fácil estar lá. Todos estão correndo para lá. Mas e aquele lugar que não é tão comum assim? Quando um filho de crente fala: eu sou crente, lá na faculdade, lá na escola, lá na universidade, essa pessoa, gente, tem uma pressão sobre ela. Vocês sabiam que tem jovens nos ministérios de adolescentes e jovens que estão sofrendo porque são filhos de crente, acreditam na palavra de Deus? Estão sofrendo muitas vezes silenciosamente, porque eles não querem estar no lugar comum. Será que nós estamos perguntando em casa para os nossos filhos: ei, como você está? O que está acontecendo contigo? Será que existe vínculo? Vocês entendem que o lugar comum está engolindo esta geração. Mas aqueles que não querem estar no lugar comum estão sofrendo